Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia. Inscrição no canal. Psicografia pela escritora espiritual Sônia Lopes, ditada pelo espírito de Jocasta. Parte 1. Eu morava em uma cidade que se chamava Marília. Eu tinha o nome da minha avó paterna e minha família era de classe alta. Nunca me faltou nada. Sempre fui cercada de mimos pela minha família. Quando nasci, com os olhos da cor do céu, muito azul e a pele clarinha, parecia uma bonequinha. Eu era a alegria da casa. Aos 3 anos, eu sempre vi um homem vestido de branco. Ele estava sempre por perto. E quando eu já falava melhor, perguntei para a minha avó quem era aquele homem. E ela respondeu: "É o seu anjo guardião." Quando eu dormia, me via em outra cidade, muito linda, arborizada e ar fresco, e esse homem que eu via na minha casa estava lá. Eu fui crescendo e sempre ia para essa cidade, nos meus sonhos. Aos 10 anos, comecei a ter sentimentos estranhos, como de irritação e falta de paciência. Aos 12 anos, já mocinha, fui mudando muito o meu comportamento, ficando orgulhosa e insensível com as pessoas. Na escola, as pessoas falavam que eu era arrogante e prepotente. Aos 15 anos, iniciei o namoro com João Carlos, que era muito bonzinho e o tempo todo queria me agradar. Eu não era nada delicada com ele. Falava na cara o que eu não gostava e era assim com todos. Eu percebia que aborrecia as pessoas, mas eu não me importava. Eu estava certa, pois lidar com as pessoas sem classe é mesmo muito difícil. Um final de domingo, depois de ter jogado o buquê de flores que João Carlos me deu na cara dele, eram flores horríveis e de mau gosto. Ele se abaixou, pegou o buquê, me olhou com aqueles olhos castanhos cor de mel e percebi que ele estava nervoso. Ele disse: "É horrível o seu comportamento. Você é linda por fora, mas por dentro é fútil, deselegante e mal agradecida. Se pensa que vou te implorar amor, se engana. Você teve sua chance. Adeus." E saiu. Eu fiquei olhando para ele, que entregou o buquê de flores para a dona Georgina, a empregada da casa, e a beijou na mão. Aquilo foi uma afronta para mim. Não por Georgina, que era uma senhora, mas por me enfrentar. Parte 2. Continuei. Quem ele pensa que é para me tratar assim? Vai ter troco. Tomei um banho e fui me deitar. Estava agitada, demorei para dormir e me vi diante daquele homem que sempre aparecia para mim, desde criança. Ele me olhou sério e disse: "Jocasta, você vai repetir os mesmos erros do passado? Quem é você? E por que aparece para mim?" Ele respondeu: "Você já ouviu falar em anjo guardião, guia espiritual, mentor?" Respondi a ele: "Isso não me interessa. Por que me trouxe aqui nessa cidade?" "Estou te ajudando a ser uma pessoa melhor. Esse seu comportamento já feriu muitos no passado."
De que passado você fala? Suas encarnações passadas. Você fez muitos desafetos e você não está livre de ser encontrada se não mudar o seu jeito de ser. Quero te proteger, mas depende de você. Eu tenho mesmo que te obedecer? Não. Você tem o livre-arbítrio. Você escolhe qual caminho quer seguir, mas esteja pronta para as responsabilidades. O que eu quero de você é que seja menos arrogante. Você não é melhor que os outros. Acordei, lembrando das palavras. Seja menos arrogante. Já levantei gritando, sem nem dar bom dia à minha mãe. Eu queria vestir uma roupa que não estava no meu armário. Mamãe veio me atender. O que foi, filha? O que foi? Você não sabe das ordens das criadas dessa casa? Por isso é uma bagunça. Percebi o rosto de mamãe mudar e ficar triste, e ela saiu de perto de mim. Na hora, lembrei o que o mentor falou. Se não mudar o comportamento, vai atrair inimigos espirituais que não te perdoarão pelo seu jeito de tratar as pessoas. Até então, todos sempre me deram atenção, carinho, e eu tratava com todos com rispidez. Até o mentor do meu sonho, que com o tempo não via mais. A minha energia estava péssima e piorou quando eu vi João Carlos com outra namorada. Como ele ousa me desafiar? Mas isso não vai ficar assim. Senti o ódio me dominar por completo. Havia um restaurante onde ele me levava quando namorávamos. Fui até lá. Estava determinada a encontrá-lo. Parte 3. Meu desejo era destruir aquele namoro. Não sei de onde vinha tanto ódio. Minha vontade era de quebrar tudo. Quando vi ele vindo com ela e os dois sorrindo, parecendo tão leves e em harmonia, eu dei o primeiro passo em direção a eles e travei. Os meus pés pareciam grudados no chão e uma voz no meu ouvido disse: Você não mudou nada. E gargalhou que me arrepiou inteira. Aquele homem era horrível, alto, roupas rasgadas e pés descalços, sujos. Ele continuou. Pensou que ia se livrar de mim, Joana? Me senti tonta, cabeça pesada, indisposta e voltei para casa. Só queria dormir. E aquela imagem horrorosa não saía da minha mente. Parecia que correntes prendiam as minhas pernas, de tão pesadas que estavam. Daquele dia em diante, passei a ser perseguida em sonhos por aquele homem que me chamava de Joana e me acusava de muitas coisas que fiz contra ele. Ele me cercava por onde eu ia. Eu, na minha arrogância, não tive a humildade de pedir ajuda à mamãe. Eu não estava bem. Tive crises de pânico, não dormia e, em um momento de desespero, chamei pelo anjo. Por favor, me ajude. Estou presa. É assim que acontecia quando eu conseguia dormir. Aquele homem me prendia em um lugar escuro. E veio o anjo guardião. O mentor me olhou sereno e disse: O que você quer, Jocasta? Me tire daqui. Não está vendo que eu estou presa? Disse ele. Há muitos irmãos encarnados e desencarnados para cuidar. Você não é a única e você precisa mudar o seu comportamento, pois se você não mudar essa energia ruim, outros desafetos do passado
vão te encontrar. E o mentor segurou na minha mão e imediatamente saí daquele lugar. Ele me levou para outro lugar, onde tinha luz. Me olhou e disse: até quando você vai persistir na arrogância? Esse inimigo do passado não te perdoou. Ore por ele. Você o maltratou muito, pois ele a amava, e você tanto fez que levou ele ao abismo da dor e do sofrimento. Vou ajudar ele, trazer ele para a luz, para uma cidade espiritual, mas preciso que você ore por ele. Parte 4. Eu disse ao mentor: eu não oro por ninguém. Quando acordei, me lembrava de tudo. Fiquei perturbada e resolvi ir à igrejinha perto de casa. Me ajoelhei e olhei a imagem de Cristo, com a mão no coração, e pedi: Deus, sou arrogante, me ajude a ser humilde. Tenho um espírito que me persegue. Peço perdão a ele e de tudo que eu fiz. Orei, me sentei e fiquei ali pensando por um tempo. Depois voltei para casa. Estava mais leve. Me encontrei com Georgina e ela me olhou e perguntou: a senhora precisa de alguma coisa, filha? Preciso que você me perdoe. Você cuidou de mim desde criança e sempre fui ruim para você. Me sentei na cozinha e ela me preparou um chá. Segurou na minha mão e disse: eu sei o que se passa com você. Não se preocupe. O seu perseguidor aceitou o seu perdão. Como você sabe se nunca te falei? Eu sei. Vi muitas vezes ele próximo da senhora. Por isso, tinha crises horríveis e ninguém a segurava. Quebrava o que via pela frente. Eu fiz isso? Sim. A sua mãe não deixava ninguém te falar, para não piorar as coisas. Georgina, o que eu faço? Você traz toda essa arrogância e falta de paciência gravadas no seu espírito. Por isso, você reencarnou para mudar isso. Como vou mudar? Orando muito e praticando a caridade, a bondade com os da família. Só reencarnamos para mudar para melhor. Deixar novos registros de bondade no nosso espírito. Se esforce, filha, começando pelos seus pais, pois ultimamente você tem aborrecido eles demais. O seu anjo guardião não te abandona, mas depende de você. Parte 5. Eu perguntei a Georgina o que ela fazia para me acalmar quando eu era criança e não dormia, chorando muito. Ela disse: eu orava e transmitia a você uma energia de harmonia. E com isso, os espíritos de baixa vibração eram ajudados e encaminhados com o passe energético. E você pode fazer isso agora? Georgina colocou as mãos em minha direção e eu fechei os olhos. O meu espírito se desligou e vi o mentor, que disse: Georgina foi sua mãe em vidas passadas e escolheu vir para te ajudar. Você já teve muitas mães e todas querem o seu bem, mas depende de você. E rapidamente voltei para o corpo e abracei Georgina. Chorei muito e estava me sentindo melhor. Passei
a ser mais carinhosa com todos da família. Estava me esforçando muito para mudar. No domingo, fui à igrejinha e encontrei João Carlos. E quando olhei para ele, pensei: meu Deus, como não percebi o quanto ele era generoso e bom com todos. E eu o maltratei tanto. Preciso pedir perdão a ele. Como vou me aproximar? Estava com vergonha. Fui para casa e não tive coragem. Contei para a Georgina e ela me orientou. Talvez, se você mostrar com atitudes, possa conquistá-lo. Você sabia que João Carlos gosta de meditar no parque bem cedo, na brisa da manhã? É ali que ele faz as suas orações todos os dias. Perguntei: ele não vai a uma igreja? Para se conectar com Deus, cada pessoa tem um jeito e um local. Parte 6. Segui o conselho da Georgina e fui ao parque. E ele estava lá, sentado, de olhos fechados e o rosto tão suave. Me sentei ao lado dele e, sem ele abrir os olhos, segurou a minha mão e eu fiz uma oração. E quando terminei, ele me olhou e disse: já te perdoei. Ficou no passado. Se você quiser iniciar uma nova vida comigo, com o coração limpo, sem mágoas, sem arrogância, estou disposto, pois te amo nessa vida. Como assim nessa vida? Ele sorriu. Você vai aprender tudo no tempo certo. Sou simples e gosto de ajudar os necessitados em gratidão por tudo o que eu tenho. Quer me acompanhar? Se quiser, amanhã vamos entregar remédios e alimentos para uma comunidade. E te espero aqui. E se você não vier, é porque escolheu outro caminho. Se levantou e saiu. No outro dia, antes dele chegar, eu estava lá, pronta. Quando ele me viu, me abraçou e disse: temos uma longa jornada pela frente. Pode contar comigo. E assim foi. Aprendi a simplicidade, a humildade e o amor ao próximo. Olha, não foi fácil. Tive muita ajuda. Me casei com ele. Tivemos 2 filhos. E eu consegui me equilibrar e criar os filhos na boa conduta. Em sonho, o meu mentor me orientava, e assim foi a minha jornada terrena. E como é bom ser humilde. Como fui feliz com minha família. Deus é tão generoso e mesmo nós errando tanto, Ele sempre nos dá mais uma oportunidade de sermos melhores. Jocasta.